Bondoso Pai que está nos altos dos céus, nós te pedimos, ó Deus, humildemente, que derrames o Teu Espírito sobre cada um de nós aqui presentes, Senhor, de tal maneira que possamos sentir Cristo Jesus, Senhor, no nosso coração. Tudo quanto fizermos, tudo quanto for aqui dito, Senhor, tenha o propósito de louvar e bendizer o Teu santo e divino nome. E que, na verdade, Senhor, possamos sair daqui muito mais edificados espiritualmente. Em nome de Jesus te peço estes favores. Amém. Damos as boas-vindas a todos os irmãos aqui presentes, às visitas e aqueles que estão-nos a ver através da internet. Que este sábado possa ser um sábado leitoso na companhia do Senhor e dos seus santos anjos. Iremos agora louvar e levar as nossas vozes até ao Senhor através do cântico 152. Vencendo, vem Jesus. Agora eu convido a todos que se possam curvar para conversarmos com o nosso Criador. Querido e amado Pai, que habitas nos altos céus, nós estamos gratos, Senhor, pelo dom da vida que Tu nos concedes. E estamos, Senhor, eternamente gratos, Senhor, porque Jesus venceu na cruz. Obrigado, Senhor, porque Tu nos aceitas como Teus filhos. E queremos, Senhor, honrar o Teu nome aqui nesta terra, Senhor. Pedimos que Tu nos ajudes para que possamos refletir o caráter de Jesus, aquilo que Ele nos ensinou, Senhor. E queremos Te pedir, Senhor, que Tu possas derramar o Teu Santo Espírito sobre cada um de nós, para que possamos fazer sempre a Tua vontade e que possamos também ser dirigidos por Ele. Vem, Senhor, abençoar a mensagem desta manhã, que ela possa vir de encontro às nossas necessidades espirituais e que ela possa ficar gravada nas nossas mentes. Vem
abençoar o teu servo e abençoa cada um de nós. Tudo isto pedimos e te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Bom dia. Vamos agora dar louvor ao nosso Deus mais uma vez. Vamos ter lugar agora às ofertas e aos nossos dízimos e vamos dar em primeiro lugar às crianças. Vamos orar, irmãos. Querido Deus, querido Pai, mais uma vez dirijo-me a Ti esta manhã para Te agradecer por este dia de sábado. Quero-Te agradecer porque acabou mais uma semana e aqui estamos mais uma vez, Deus. Quero-Te agradecer, Deus, por estes dízimos. Quero-Te pedir que abençoes para que estes dízimos, apesar de algumas pessoas com mais dificuldade, outras com menos dificuldade, nós sabemos que este dízimo vai ser usado pelo Teu trabalho. Inspirar as pessoas que o vão usar para que possamos trazer mais pessoas à Tua casa, Deus. Ajuda-nos, Deus, guia-nos durante o resto deste dia de sábado. Em Teu nome peço e agradeço, Deus. Amém. Bom dia, muito bem. Deixa-me fazer uma pergunta. Vocês têm medo de alguma coisa? Não? Não tens medo de nada?
De longe. Tens medo de quê? De longe. Leões? Ai, eu acho que também tenho medo de leões. Quando eles são ferozes assim, também tenho medo. E tu tens medo de quê? Sim. De pantos. De elefantes? É, também são perigosos. Têm umas patas muito grandes, é verdade. Mas não tem... Só que eles estão muito longe. Não? Eles não fazem nada. Mas alguém tem medo de alguma coisa? Tigres. De fogo de artifício. Fogo de artifício, é verdade. Faz aquele barulho, não é? E às vezes a gente fica mais... Também tens. E tu tens medo de quê? De vulcões. Os vulcões também são perigosos. Ai, tantos medos, é verdade. Olha, vou-te dizer uma coisa que eu tenho medo. Quando eu era pequenina já tinha medo. Mas agora eu tenho medo de quando fica assim tudo muito escuro. Como quando a gente fecha os olhos e não consegue ver nada. Tem medo do escuro? Alguns têm. Eu, quando era pequenina, tinha muito medo do escuro. Então, quando dormia com a minha irmã, sabem o que é que eu fazia? Eu punha assim os pés bem pertinho das pernas dela, que era só para sentir que ela estava ali ao lado. E isso assim eu conseguia dormir em segurança, porque sentia que não estava sozinha. Porque quando nós temos medo e temos alguém ao nosso lado, o que é que acontece? Parece que o nosso medo já não fica tão forte. E é sobre isso que eu quero falar. Como é que nós podemos enfrentar os nossos medos? Vocês sabem que no tempo da Medo-Pérsia, houve uma menina aqui que falou sobre isso. Eles costumavam colocar... Que animal é este? Um leão. Eles costumavam colocar leões dentro de uma cova. E esses leões lá dentro dessa cova, vocês acham que eles tinham muita comida? Não. Eles não tinham muita comida. E como não tinham muita comida, vocês acham que eles eram mansinhos, como os do Jardim Zoológico? Não, eles como tinham muita comida, quando aparecia alguma coisa por ali, eles estavam tão ferozes que faziam o quê? Comiam tudo o que lhes aparecia à frente. E realmente esta cova dos leões era muito perigosa. Vocês teriam medo destes leões? Eu teria. O Duarte já não está aqui. O Duarte acho que fugiu com medo dos leões, não foi, Duarte? Pois foi. O Duarte disse que tinha medo de leões e realmente os leões muito ferozes... É perigoso, não tens? Estes eram perigosos. E certo dia, alguém quis fazer mal a um servo de Deus. Como é que se chamava esse servo de Deus? Daniel. Daniel era muito temente a Deus e orava todos os dias. Ele orava quantas vezes ao dia, pelo menos? 3 vezes ao dia. Ele tinha uma comunhão muito próxima com Deus. E houve pessoas que quiseram fazer mal a Daniel. Então fizeram um tratado para que o rei mandasse o Daniel para onde? Para a cova dos leões. Vocês acham que Daniel tinha ou não tinha medo daqueles leões? Não tinha. Quando ele via aquele... todos furiosos. Daniel tinha medo de leões, naturalmente tinha medo. Só que Daniel tinha um segredo que lhe permitia enfrentar os leões. E quando Daniel foi colocado na cova dos leões, Daniel lembrou-se desse segredo. Qual era o segredo para vencer o medo? Orar. Então ele dobrou os seus joelhinhos e lá no meio dos leões, ele fez o quê? Ele orou. Senhor Jesus, ajuda-me a vencer o meu medo e vem proteger-me. E aí foi o segredo. Sabem porquê? Será que Daniel estava lá sozinho? O que é que aconteceu? Logo que ele fez aquela oração, Deus enviou um grande anjo. E esse anjo fez o quê? Fechou a boca dos leões. E ali ficou aquela noite a fazer companhia ao Daniel. Vocês alguma vez, quando tiverem com medo, qual é o segredo que a gente pode aprender com Daniel? Orar. E temos a certeza que nós não vamos estar sozinhos. Vocês sabem como eu, depois de grande, enfrento o medo do escuro? Eu tenho a certeza, quando eu vou me deitar, eu não estou sozinha. Quem é que está ao meu redor? Anjos estão ali ao meu lado, a adormecerem-me, a fazer companhia durante toda a noite.
Porque Jesus não nos deixa sozinhos. E qual é o segredo? É pedirmos a Deus através da oração. Então, quando tiverem medo dos tigres, a gente não enfrenta tigres todos os dias, nem elefantes, não é? Nem leões. Mas tem outras coisas que a gente pode vir a ter medo. Mas nunca se esqueçam, quando temos medo de alguma coisa, o segredo é a oração. E Jesus enviará o quê? Um anjo para nos proteger e tirar o medo do nosso coração, está bem? Agora eu vou pedir que vocês fechemos os olhos para que nós pedirmos a Deus ajuda para vencermos os nossos medos, está bem? Querido Jesus, aqui estamos na tua igreja com estes teus filhinhos. Senhor, ajuda-nos a pormos em prática esta atitude de Daniel, de em todos os momentos orar, em todos os momentos buscar a força do Senhor para enfrentar todos os momentos difíceis. Sei com estas crianças a desenvolver esse hábito e a ter a certeza que os anjos do nosso Deus estão ao seu redor. É o que pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos para o nosso lugar? Um bom sábado. Mais uma vez estou aqui em teu altar, meu Senhor, e desta vez nada irá impedir a minha entrega e meu compromisso, Deus. Mais decidido estou. Prepare a festa e os detalhes no céu, pois eu decidi, vou me entregar e vou andar nos caminhos de Deus e aproveitar a chance que Ele me deu, e não há nada que vai impedir. Hoje eu digo mais uma vez, estou aqui em teu altar, meu Senhor, e desta vez nada irá impedir a minha entrega e o meu compromisso a Deus. Mais uma vez, e desta vez mais decidido estou. Prepare a festa e os detalhes no céu, pois eu decidi, vou me entregar e vou andar nos caminhos de Deus e aproveitar a chance que Ele me deu, e não há nada que vai impedir. Hoje eu digo e vou andar nos caminhos de Deus
aproveitar a chance que Ele me deu, e não há nada que vá impedir. Hoje eu digo, sou de Jesus, sou de Jesus, sou de Jesus. Amém. Os irmãos que propuseram no seu coração estar esta manhã aqui na casa do Senhor. Que o Senhor vos possa abençoar e que possamos ter uma manhã onde possamos alimentar espiritualmente. Também quero, portanto, saudar os irmãos que através da internet, nas suas casas, estão-nos a seguir e, portanto, para eles também, que o Espírito do Senhor possa estar com eles. Verdades, irmãos, nós estamos no mês de julho de 2014. Toda a gente tem a certeza disso, não é? Julho de 2014. Mas para muitos de vós, talvez vos passe despercebido, este mês de julho de 2014, o que é que acontece na Igreja Adventista do Sétimo Dia no Funchal? Quantos é que se recordam o que é que aconteceu no dia 2 de julho de 1955? A maior parte de vós ainda não era nascida, mas muitos de vós que aqui estão, com certeza, estavam aqui presentes nesse dia, dia 2 de julho de 1955. E então o que é que aconteceu nesse ano de 1955? Aconteceu a inauguração deste nosso templo. Portanto, no dia 2 de julho de 1955, eu ainda era, portanto, uma criança com 11 anos, nós saímos da igreja que tínhamos na ocasião, que era na Rua da Conceição, num segundo andar, ou num terceiro, aliás, no segundo andar era a Escola Sabatina e a Escola das Crianças, e nós viemos a pé desde a Rua da Conceição até esta sala. Alguns irmãos vieram, portanto, das suas casas bater cá, outros vieram, portanto, a pé, reunimos todos na igreja. Eu recordo-me como criança ainda que viemos cantando ao Senhor até chegarmos aqui. Evidentemente que este templo não era assim, era bonito para a ocasião, era fantástico. Nós estávamos, portanto, num terceiro andar, agora vínhamos para um patamar muito melhor, com melhores condições, e guardámos sempre em recordação esse dia. Vocês, os mais novos, portanto, não se recordam desse dia, mas foi um dia magnífico para a Igreja do Funchal. E esta manhã, irmãos, eu queria fazer um pouco de história, antes de entrarmos no nosso sermão, um pouco de história do que foi a obra adventista aqui na Ilha da Madeira. Nós muitas vezes não sabemos, e é bom que tenhamos conhecimento daquilo, portanto, que aconteceu na obra da nossa Ilha da Madeira. Como vocês sabem, no continente português, a nossa obra entrou no ano de 1904. O primeiro culto que foi feito, portanto, foi em 1904. E, portanto, em 2004, a nossa união, alguns estão recordados disso, nós comemoramos o centenário. Portanto, neste momento, nós estamos a comemorar 110 anos. E foi precisamente neste mês de julho que também a Igreja se fundou em Lisboa. Mas faz-nos a nós fazer história sobre a Igreja do Funchal. Eu vou, irmãos, mostrar-vos alguns slides, portanto, vai ser projetados. Eu não sei se os irmãos que estão na tribuna querem
se dirigir abaixo para podermos ver os slides melhor. Vou apresentar-vos aqui alguns slides, irmãos, dos nossos pioneiros na obra adventista. Estes slides foi tirado deste livro, não sei se muitos conhecem este livro. É os Auratos de Boas Novas. E nós vemos ali um senhor, este nosso irmão, infelizmente, não pertence ao número dos vivos, pertence ao número dos vivos, tinha 100 e tal anos. Portanto, este nosso irmão chamava-se Joaquim Gomes da Silva. Este foi o nosso primeiro comportor que pisou a Ilha da Madeira. Ainda não havia igreja, ainda não tínhamos pastor, e a dado momento houve um irmão da conferência, não geral, porque na altura não havia a conferência geral, mas da conferência que se reuniu nos Estados Unidos. Ele tomou um barco e veio até a Ilha da Madeira. E quando chegou à Ilha da Madeira, ficou admiradíssimo quando cá saltou, a receptividade e as boas-vindas que ele teve no povo da Madeira. E então ele foi para os Estados Unidos e começou a lançar um apelo. Será que haverá alguém que queira ir à Ilha da Madeira para levar a mensagem do terceiro anjo? Este nosso irmão era madeirense. Vivia, portanto, não vivia cá na Madeira. E então ele ofereceu-se para cá vir. E alugou aí um quarto, conforme o relato nos diz, e então começou a vender livros e a distribuir a maior parte da literatura de graça. Portanto, este nosso irmão, chama-se Joaquim Gomes da Silva, foi praticamente o pioneiro da nossa obra aqui na Ilha da Madeira. Este nosso irmão esteve cá 3 anos. Ele voltou depois para os Estados Unidos, mais propriamente não, para o Haiti, porque ele é natural do Haiti, do Havaí, aliás. E depois, então, voltou mais tarde aqui para ver como é que a obra estava. Isto foi em 1927, que este irmão esteve cá. Isso aí na revista Adventista, portanto, esta informação, revista Adventista, que reparem, nessa altura demorava normalmente 3 meses para chegar de uma igreja a outra igreja. Portanto, nós vamos ver o slide seguinte. Derivado do trabalho deste irmão, então apareceu o nosso primeiro pastor na igreja do Funchal. Algumas pessoas conhecem, portanto, o pastor Mansell. Temos aqui o pastor Mansell com a sua esposa Edith e os seus 2 filhos. Foi o primeiro pastor que pisou terras da Ilha da Madeira. O nosso irmão, pastor Mansell, que só é recordado por muitos nossos irmãos. Este irmão, quando cá chegou, tinha apenas o trabalho, este pastor, quando cá chegou, tinha o trabalho feito pelo nosso coletor. Mas este nosso coletor, embora tivesse distribuído muitos livros, ele ficou admiradíssimo, o pastor Mansell, pelo facto de chegar à Madeira e encontrar algumas pessoas que guardavam o dia de sábado. Fruto do trabalho do nosso coletor, diz ele aqui nesta mensagem. Portanto, o nosso irmão, ele até dá nessa mensagem um louvor ao irmão Joaquim Alves, o primeiro que nós vimos, portanto, pelo trabalho que ele fez aqui na Ilha da Madeira. Como, portanto, prova disso, irmãos, nós tínhamos que arranjar uma sala e arranjar, portanto, um pastor e alguém que ocupasse essa sala. Já havia, portanto, alguns membros que guardavam o sábado. E então nós, na rua Joaquim de Almeida, aliás, José Joaquim de Almeida, nós tivemos a nossa primeira sala de reuniões. E fiquei espantado quando li esta história de que nessa sala conseguíamos albergar 200 pessoas. Mas, entretanto, era num 3º andar. Era o número 19 de José Joaquim de Almeida, mas num 3º andar. Portanto, havia dificuldade para as pessoas, como sabem, nessa altura não havia elevadores, havia muito mais dificuldades para as pessoas chegarem ao 3º andar e as pessoas de maior idade. E então, dá-nos o relato que tentámos arranjar uma outra sala maior. Mas antes de arranjarmos essa sala maior, nós tivemos alguns batismos. Eu peço que passem, portanto, ao slide seguinte. Passar ao slide seguinte. Portanto, estes são
talvez ninguém conheça nenhum desses irmãos. Estes são, portanto, as 14 membros que foram batizados na Ilha da Madeira. Os primeiros 14 membros batizados na Ilha da Madeira. Trabalho, portanto, do comportor e trabalho já do nosso pastor Mansell, que está, portanto, também ali na fotografia, embora esteja um pouco turva, é uma fotografia muito antiga. Isto foi em 1933, estes primeiros batismos que aconteceram. Portanto, irmãos, reparem que a obra continuou a aumentar. E então nós pensávamos que tínhamos uma sala deficiente, como eu disse, num terceiro andar, e a igreja reuniu-se toda para orar, porque precisavam de um outro espaço, um espaço melhor. Vou-vos dizer que nesta rua, nesta primeira igreja, passar para o slide seguinte, estão conversando, não estão a passar para o sinal seguinte. Portanto, então, temos aqui a ver a primeira professora, que ainda naquela rua que eu referi há pouco, a primeira professora que nós tivemos na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Para as senhoras professoras, pensavam ser as primeiras, não eram as primeiras. Portanto, já há muitos anos, de 1933, nós tínhamos, portanto, aqui uma professora na nossa escola, na rua Joaquim de Almeida. E então, António José de Almeida, assim que é, no número 9, no terceiro andar, ali ao pé da Igreja da Sé, praticamente. Portanto, uma das grandes aspirações da Igreja da Madeira era possuir um lugar mais digno e próprio de culto. O que é que acontece? Os irmãos oraram, e então, no 13º mês do ano de 1940, no 13º sábado, aliás, do ano de 1940, foi levantada uma oferta, no terceiro trimestre mais propriamente dito, para que nós arranjássemos outra sala. E acontece com as orações dos irmãos, conforme aqui é descrito, com as orações, portanto, de toda a congregação, que já era numerosa, porque a seguir destes 13 que nós vemos ali, muito pouco tempo depois batizaram-se mais 8 pessoas. E depois os batismos começaram-se a dar sucessivamente. E, portanto, nesse 13º sábado, o excesso da oferta, como hoje acontece, dirigia-se para a Igreja do Funchal. E foi então que nós conseguimos arranjar uma sala na rua de João de Deus, número 7. E essa história dessa sala da rua de João de Deus, número 7, uma história engraçada. Nós comprámos esse terreno aí, fomos com a oferta do 13º sábado, portanto, pusemos aí a nossa escola, porque vejam, a dificuldade nessa altura que nós tínhamos, era difícil nós arranjarmos uma igreja adventista do sétimo dia, com esse nome. E então, o prédio já lá existia. E nós pedimos licença à Câmara para fazermos ao lado desse prédio, aqueles mais antigos conhecem, portanto, aquela parte que nos roubaram da Escola Industrial, roubaram-nos, bom termo, foi tirada para hoje pertencer à Escola Industrial, era parte também da igreja. E nós queríamos, portanto, que fazer aí um salão. E vejam, as autoridades da Madeira, e com a anuência do Portugal continental, não autorizaram que fizéssemos uma igreja com porta para a rua. E, portanto, como já existia a nossa escola, tivemos que fazer um salão dentro e a entrada que lá estava servia, portanto, para entrar para o templo. Portanto, não podíamos fazer uma igreja, como as igrejas católicas, como os irmãos veem, com uma parte final onde aparecesse a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isto em 1940. Os anos foram passando e estes irmãos estiveram lá. Vamos passar, portanto, ao slide seguinte. Aqui estão, irmãos, portanto, não era, portanto, este slide que eu queria, mas agora está aqui. Este é, portanto, o slide da nossa igreja, exatamente, nossa escola, da nossa escola primária, em 1941. 1941, nós tínhamos já não aquela irmã como professora, mas tínhamos a nossa irmã Dulce Ribeiro Vasco e o pastor Armandson. Todo mundo conhece. Portanto, eram professores desta escola. E temos ali alguns alunos dessa escola. Não sei se os irmãos conhecem e não consegui identificar ninguém que ali estava. 1941.
Portanto, o local de culto e a escola estavam, portanto, como já disse aos irmãos, na rua João de Deus, número 7, que é esta, portanto, este slide que nós vamos ver a seguir. Este slide que nós vamos ver a seguir, portanto, esta era a igreja onde nós tínhamos um salão também para 400 pessoas. Notem bem, 400 pessoas. E isto, portanto, era a igreja, a escola, e no fim, lá em cima, estão a ver, era a casa do pastor. Portanto, tudo isto era a nossa igreja da rua de João de Deus, João de Deus número 7. Portanto, este foi instalado ali, como disse aos irmãos, a escola primária, portanto, a nossa igreja, a casa do obreiro, e, portanto, neste terreno, portanto, nós estamos a ver aqui ao lado, está então o templo, foi feito ali o templo onde nós reuníamos. Quem foi o construtor desta igreja? Muitos dos irmãos ainda conhecem. Já morreu, infelizmente. O irmão que sentava aqui no terceiro banco, normalmente. Estou a vê-lo ali sentado no terceiro banco, muitas vezes a dormir. Era o nosso irmão, pai do pastor Juvenal Gomes, o nosso irmão António, chamava-se António Boneco, o empreiteiro. Ele sentava-se aqui neste terceiro banco, normalmente. E ele tinha uma doença e passava muita parte dos cultos a dormir. E quando havia um irmão que lhe tocava assim no braço para não dormir, ele dizia: este aqui ninguém dorme. E ficou conhecido por este aqui ninguém dorme. Sentava-se neste banco. Recorda-me muitos irmãos que também sentavam-se nos nossos bancos, que hoje não estão, e na nossa imitação vamos ver o que é que eles estão fazendo hoje. E, portanto, vamos passar o slide a seguir, vamos ver a grande quantidade de membros que nós tínhamos nessa igreja, na rua de João de Deus. Portanto, estão a ver a fotografia extensa, e muitos desses irmãos não couberam, portanto, nesta fotografia. Esta fotografia é de 1941. Era diretor da nossa união, o pastor Raposo. Portanto, e agora vamos precisamente entrar na nossa história da Igreja do Funchal. Porquê que nós saímos desta casa, que tinha tanto espaço, e viemos para a igreja que estamos situados na rua Conde de Carvalhal Cesar? Acontece o seguinte: o governo da região precisou do espaço onde nós estávamos. E então chegou lá, como hoje também acontece, chegou lá e disse: isto não pertence mais a vocês, nós precisamos deste espaço, vocês têm que sair. Irmãos, sair, sem para mais lugar nenhum, os irmãos da altura começaram a tremer. Isto foi em 1953. E então o governo regional, o governo de então, não era regional, um governo, portanto, de então, deu-nos a nós, adventistas do sétimo dia, 1.300 contos, a moeda antiga, claro, 1.300 contos para que pudéssemos construir a igreja onde quiséssemos. Houve muitas diligências, entretanto, alugámos uma sala na Rua da Conceição, no segundo andar da Rua da Conceição. E de 1953 até 1955, as nossas reuniões eram feitas nessa sala da Rua da Conceição, onde eu muitas vezes desci essas escadas, portanto, tínhamos que também subir 2 escadas, 2 vãos de escadas para lá chegarmos. E, portanto, irmãos, com esses 1.300 contos, na altura era algum dinheiro, com esses 1.300 contos, nós compramos esta sala, compramos esta casa. Esta casa já existia, ela só foi remodelada, portanto, foi construída algumas coisas que estavam mal, foi, portanto, feita a apropriação para ser um templo sagrado e uma escola também que funcionou, depois fechou, felizmente hoje. Esteve lá aqui. Portanto, felizmente, aliás, ela hoje ainda subsiste. Portanto, essa escola teve que fechar por alguma razão, mas depois voltou de novo a abrir. Portanto, irmãos, esta é a história da nossa Igreja Adventista. 1955, 53 a 55, nós viemos, portanto, a Rua de João de Deus para a Rua da Conceição, onde tivemos 2 anos, e no fim desses 2 anos viemos para a Igreja do Funchal. 2 de julho, e todos os anos que se passam, 2 de julho, recordo-me sempre dessa caminhada que nós fizemos, portanto, pela Rua de João de Deus até à Rua Conde de Carvalhal. Aqui fizemos a inauguração, foi um dia de festa.
E cada sábado que se tem passado nesta igreja é um dia de festa, porque é sábado. Vou mostrar-vos o slide, portanto, que está a seguir. Isto é posteriormente. Estamos a ver aqui lá naquele slide. A primeira sociedade, isto na outra igreja, da rua de João de Deus. A primeira sociedade MVs. Na altura os jovens não tinham clubes. Chamava-se a sociedade MV. E essa sociedade MV, portanto, compunha os clubes que agora todos existem. Todos os jovens, portanto, estavam reunidos nesta sociedade MV. Esta fotografia data, portanto, de 1941. Tenho agora aqui um slide mais recente. Este slide mais recente é, portanto, não desta nossa igreja, mas é da nossa segunda igreja. Os irmãos estão recordados. Muitas daquelas pessoas os irmãos conhecem. Muitas daquelas pessoas os irmãos conhecem. Porquê? Porque estes nossos irmãos são, portanto, mais recentes. Isto é na inauguração da igreja do Caniço. Exatamente, da igreja do Caniço. Portanto, a nossa obra continuou. Irmãos, eu vou-lhes dizer uma coisa. Eu esta semana, ou a outra semana, não foi esta, a outra semana, falei com um irmão nosso, muito antigo da nossa igreja, em que eu perguntei-lhe assim, o irmão foi no dia 2 de julho de 1955 à inauguração da igreja do Funchal. Sabem o que é que eu admirei nesse irmão? Ele disse-me assim, Zeca, nós reuníamos em Santa Cruz, nós tivemos uma salinha em Santa Cruz. Em 1955 tínhamos uma salinha em Santa Cruz. Ele disse, para vir a Santa Cruz até ao Funchal, irmãos, isto é 1955, para vir a Santa Cruz até ao Funchal era um acontecimento raro. Para verem, irmãos, como as coisas evoluíram de uma maneira estrondosa. E todos os irmãos, tanto de Machique, que tínhamos lá também uns irmãos, e como de Santa Cruz, não tiveram possibilidades de vir aqui à inauguração da igreja do Funchal. Falei com esse irmão esta semana, a semana passada, aliás, e ele dizia-me assim, Zeca, não havia nessa altura hipóteses nem posses, porque o dinheiro era escasso. Eu ainda me recordo que quando esta igreja foi inaugurada, nenhum dos membros desta igreja tinha automóvel. Nós vínhamos de São Roque, irmãos, muitos dos irmãos de São Roque, vinham de São Roque a pé. Os irmãos, portanto, que estavam mais longe, vinham todos a pé. Não tínhamos, portanto, carros e não havia posses. Era tudo através de transportes públicos. Depois desta pequena resenha, irmãos, nós vamos, portanto, continuar o nosso culto. Espero que todos os irmãos tenham gostado, portanto, desta apresentação. E a pergunta que eu faço é o seguinte, irmãos. 1955, inauguramos esta sala aqui. E a pergunta que eu faço a todos os irmãos é o seguinte. Porquê que nós continuamos a ser adventistas do sétimo dia? Porquê que nós, passados estes 60 anos, continuamos reunindo-nos aqui cada sábado? Porquê que o nosso nome Adventista do sétimo dia ainda se mantém? E os irmãos podem pensar, dizer assim, nós começámos a obra em 1904. E então, porquê que só começou a obra em 1904? Eu convido os irmãos a abrir a Sagrada Escritura, o livro de Daniel. Livro de Daniel. No versículo 14. Livro de Daniel 8, aliás, desculpe. Capítulo 8. Livro de Daniel, capítulo 8, e no versículo 14. E diz essa passagem o seguinte. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Para respondermos a esta pergunta, irmãos, que eu fiz, porquê que nós continuamos a ser adventistas do sétimo dia, é necessário que compreendamos esta profecia. A maior profecia que existe na Bíblia, em maior número de tempo, de espaço de tempo. E, portanto, aqui fala-nos que
Daniel estava aflito. Daniel tinha tido uma visão do bode, como nós vemos no capítulo 8, a visão de um carneiro e de um bode. E então, a dado momento, e vamos ler esta parte para podermos ficar mais conscientes, esse chifre que saiu, portanto, de um dos chifres dos quatro, não vamos falar de tudo isso, que agora temos aqui lá um inimigo atrás, está sempre a me dizer que devo me calar, e portanto, para nós podermos chegar a esta agonia que existia em Daniel, ele diz nos versículos 10, vamos ver o que esse chifre pequeno fez: engrandeceu-se até o exército do céu, e alguns do exército do céu das estrelas desse exército deitou por terra e as pisou. Assim, ele se engrandeceu até o príncipe do exército dele, tirou o sacrifício contínuo, o lugar do seu santuário lançou por terra. O exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo por causa das transgressões. Agora vejam, lançou a verdade por terra e prosperou em tudo o que fez. Depois, versículo 13, ouvi um santo que falava e disse, outro santo, aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Dois homens, irmãos, dos anjos, dos seres celestiais, vêm, portanto, mostrar a Daniel. Daniel está perplexo. Daniel tinha tido, portanto, uma informação de que o tempo de exílio do povo de Israel eram, conforme o profeta Jeremias, 70 anos. E agora o anjo vem, portanto, e diz-lhe assim, quando acontecerá todas estas coisas? Porque Daniel teve a visão do chifre pequeno. O chifre pequeno que saiu de um dos 4 chifres. E que, o que diz ali? Pisará a verdade, deitará a verdade por terra. Nós sabemos, irmãos, muito bem, o que é que representa esse chifre pequeno. O que é que representou para o mundo esse chifre pequeno. E ainda hoje continua a representar. Mas então Daniel, na sua angústia, depois do anjo ter explicado, diz assim, até quando, Senhor? Ele disse, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Agora, irmãos, nós dizemos assim, como é que nós chegamos a esta data? 2300 tardes e manhãs. Como é que nós chegamos a esta data? Então, se nós analisarmos para a frente, no capítulo 9 de Daniel, no versículo 25, 9 e no versículo 25, o anjo diz-lhe assim, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, 7 semanas e 72 semanas, as passas as tranqueiras se edificarão, mas sem tempos angustiosos. No versículo 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão e dar fim dos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Portanto, irmãos, para nós percebermos os 2300 anos, nós temos que partir deste versículo. O anjo chega ao pé de Daniel e diz assim, 70 semanas desses 2300 anos, porque como sabem, um dia em profecia representa um ano, podemos ver isso, mas em Ezequiel, mas não vamos ver, porque o tempo é escasso. E então o que é que acontece? O anjo chega ao pé de Daniel e diz assim, dentro deste espaço dos 1300 anos, vai haver 490 anos, 7 semanas, 70 semanas. 70 semanas vezes 7, que é uma semana, dá 490 anos. Esses 490 anos, portanto, passaram-se muitas coisas, que os irmãos com certeza que sabem. Portanto, passou-se alguns anos, 483 anos, até que Jesus fosse batizado. Depois, Jesus foi crucificado nessa meia semana, portanto, foi crucificado e depois, na última meia semana, nos 3 anos e meio, como sabem, um primeiro mártir do cristianismo foi Estevão. E então, o que é que o Senhor está dizendo? 490 anos é dado ao povo de Israel, para que eles se arrependem. Mas durante estes 490 anos, os irmãos sabem que durante o povo de Israel nunca se converteu ao Senhor. Foi-lhe dado diversas oportunidades e nunca se converteu. Então nós precisamos de saber quando é que
estes 490 anos começaram, para nós chegarmos ao ano dos 1300 anos. E esta data é-nos dada também na Bíblia. Deus não deixa nada ao acaso. Se nós analisarmos os decretos, há 3 decretos que no tempo de Babilónia foram, portanto, mencionados na Bíblia. Estão mencionados na Bíblia, no livro de Esdras. O primeiro decreto, como sabem, foi de Ciro. E Ciro fez um decreto que o povo que quisesse sair de Babilónia, o povo que estava exilado, é claro, podia sair livremente. Depois houve um segundo decreto. Entretanto, passou-se alguns anos, o rei Ciro faleceu e acontece que Dario vem ao poder. E então alguém chama a atenção a Dario e diz assim, há um decreto que Ciro colocou para que nós saiamos daqui de Babilónia, para irmos para Jerusalém. Então, diz-nos a Sagrada Escritura, isso também nos livros, que Dario foi procurar nos registros e encontrou esse decreto de que o povo que quisesse sair para Jerusalém o fosse para edificar Jerusalém. E então ele encontrou e então decretou de novo esse decreto. Mas se nós analisarmos este mesmo capítulo de Esdras, portanto, acontece-nos o seguinte, Esdras 5, 12 a 26, diz lá, Artaxerxes, quando chega ao poder, o que é que acontece? É-lhe dado outra vez conhecimento que existe um decreto. E então Artaxerxes, quando faz esse decreto, ele diz, eu, como rei, declaro que Israel vá para a sua terra, portanto, edifique a sua cidade, Jerusalém, e seja também como nação. Portanto, é o primeiro decreto, irmãos, que tem grande valor para as Sagradas Escrituras. E quando é que saiu este decreto? Nós podemos ver para a Sagrada Escritura. Esse decreto está em Esdras, no capítulo 5, no versículo 17. Portanto, esse decreto saiu no ano 457 a.C. Se nós, portanto, somarmos os 457 a.C. para chegar a estes 490 que há pouco eu falei, das 70 semanas, nós vamos dar o ano 34. Se os irmãos querem fazer as contas, podem depois fazer. Vamos dar o ano 34 da nossa era. O que é que acontece, portanto, no ano 34? Já disse há pouco, Estevão é apedrejado. E a partir daí, o que é que surge? Surge Paulo, que teve parte na morte de Estevão. Ele agora, portanto, converte-se ao cristianismo e passa a ser o quê? O apóstolo dos gentios. Não, mas ele é apóstolo dos judeus. Porquê? O Senhor tinha dito, quando foi para o céu, vocês que preguem em Jerusalém, não saiam de Jerusalém. Portanto, nem a oportunidade é que, na verdade, o povo de Israel se arrependa. Mas o povo de Israel nunca se arrependeu. E quando Estevão faz o seu discurso, no seu discurso, que é longo, ele diz, vocês mataram o Filho de Deus. E quando ele diz, vocês mataram o Filho de Deus, aí esgotou-se a paciência de Deus. Apedrejaram Estevão, porque eles não queriam ser lançados em rosto os judeus, de facto, serem eles os causadores da morte de Cristo Jesus. E a partir daí, irmãos, nós chegamos ao ano de 34 da nossa era. E agora, vamos ver, resta-nos então 1810 anos a seguir. É muito fácil para nós chegarmos a essa data. É só somarmos os 1810 que nos faltam aos 34. É claro, irmãos, que isto queria um estudo mais aprofundado. Queria, portanto, onde nós estivéssemos sentados a ver todas estas datas, onde é que elas iam parar, mas o tempo não nos, hoje, assim num sermão, não nos dá para isso. Portanto, mas os irmãos que quiserem, estudem o livro de Daniel, estudem as profecias de Daniel, que são um cumprimento das profecias que estão no livro do Apocalipse. Os irmãos vão ver que todas as coisas foram planeadas por Deus e Deus estava ao comando de todas as coisas. Portanto, como eu disse há pouco, esta profecia dos 1300 tardes e manhãs vem até o ano de 1844. E o que é que aconteceu no ano de 1844? Jesus saiu do lugar. Jesus, portanto, foi começar o juízo. Quando nós dizemos assim, irmãos, Jesus saiu do lugar santo para o lugar santíssimo, isso é para nós podermos compreender a função de Jesus.
Não é que Jesus tivesse, na verdade, não tivesse acesso para além do véu. Jesus está em todo lugar. Jesus está em todo lugar. Portanto, quando nos é dito que Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo, não nenhum quer dizer que, na verdade, Jesus não fosse ao lugar santíssimo durante esses anos todos. Mas ele, a partir de 1854, diz as Sagradas Escrituras, que ele sentou-se e abriram-se o quê? Abriram-se os livros. 1844. O que é que aconteceu em 1844? Aconteceu o maior desapontamento da Igreja Adventista do sétimo dia. Ou a Igreja Adventista antes não era do sétimo dia. Miller foi o primeiro a estudar esta data. Samuel Newell, um grande homem também, foi ter uma vez com ele e disse assim: Miller, vamos estudar, porque Jesus vai vir em outubro de 1844. E eles chegaram a essa conclusão, estudando as profecias, estudando, a expiação, o dia da expiação. Como sabem, irmãos, nós encontramos no livro de Levíticos, podemos ver esse episódio, o livro de Levíticos, capítulo 16, versículo 29, se for um estudo que estes nossos irmãos, portanto, fizeram, Levíticos no capítulo 16, aliás, versículo 29, Levíticos 16, versículo 29, e então, através destas passagens, estes irmãos chegaram a uma conclusão. 16, 29, diz assim: isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro peregrina entre nós. O que é que acontecia nesta altura, neste 7º mês? O que é que acontecia? No 10º dia, era o dia da expiação. E então estes nossos irmãos, por acaso curioso, também já fez estas contas, estes nossos irmãos, comparando esta data, chegaram à conclusão que, na verdade, Jesus viria no ano de 1844. Mas o que eles não compreenderam é que esta data estava certa, todas as datas dos 490 anos, de todas as datas das 70 semanas, das 62, etc., etc., estavam todas certas. Só que o objetivo é que estava errado. Não era a volta de Jesus. Irmãos, a partir daí, há um desapontamento geral. Há, portanto, um movimento que esperava a volta de Jesus. E peço aos irmãos que raciocinem nisto. Nós estávamos, portanto, todos a esperar a volta de Jesus naquele dia. E então, diz-nos os relatos que as pessoas não dormiram nessa noite do dia 21 para o dia 22 de outubro. As pessoas esperavam ansiosamente que Jesus viesse pela madrugada. Jesus não veio. Ali há tempos uma história, havia uma senhora que tinha um marido quase a morrer. E ela não chamou o médico. Não chamou ninguém, nem ambulâncias, porque Jesus ia vir no ano 1844, no dia 22 de outubro. E ele teve um ataque no dia 21 e ela não chamou o médico. Portanto, irmãos, para verem a desilusão que se deu neste povo. E então o que é que acontece? Este povo estudou, acertou nas datas, mas não acertou no acontecimento. E então o que é que acontece? Ficaram todos decepcionados. E isso formou-se 3 grupos. Formou-se um grupo primeiro de adventistas que começaram outra vez a criar datas. Começaram tanto a pôr datas. O outro grupo ficou desanimado e disse: não quero saber mais de Jesus. Mas houve outro grupo que começou a estudar as Escrituras. E então eles começaram a estudar as Escrituras e viram que nas Escrituras, que na verdade não era a volta de Jesus, mas sim o santuário celestial. E, irmãos, através do livro de Hebreus, o livro de Hebreus foi dado, portanto, ao povo judeu e a nós, para sabermos que existe um santuário no céu. E através deste livro de Hebreus, estes nossos irmãos chegaram à conclusão de que Cristo não viria, mas Cristo, aliás, não viria nessa data, mas Cristo passaria ao juízo final. Juízo final. O próprio Daniel, irmãos, não compreendeu isso. Vamos voltar ao livro de Daniel, no capítulo 12, aliás, no capítulo 12. Ele diz assim: então,
versículos 6 e 7. Aliás, no versículo 8. E ouvi, mas não entendi. Por isso perguntei, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E no versículo agora em cima, então Daniel, no versículo 5, então eu, Daniel, olhei e vi dois outros, um deste lado, à beira do rio, e o outro, do outro lado, à beira do rio. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quanto tempo haverá até o fim destas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho, Jesus, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a mão esquerda do céu e jurou por aquilo que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Portanto, irmãos, não temos tempo de passar nestes tempos e metade de um tempo. Se os irmãos forem em Apocalipse, vão ver que este tempo são as 42 semanas que fala, ou sejam, os 1260 anos. 1260 anos não foi dada a oportunidade a que ninguém entendesse esta profecia. E, portanto, só depois de terminar a data dos 1260 anos, que terminou em 1798, começou em 538, quando, na verdade, Justiniano deu poder a uma força para dominar o mundo inteiro. E essa força, todos nós sabemos quem era, estava em Roma. E, portanto, ele deu poder, Justiniano, para que o Papa comandasse sobre todo o mundo e sobre todos os bispos de qualquer outra religião. E nós sabemos o que passou durante esses 2160 anos. Ninguém tinha autoridade para ler a Bíblia. Ninguém podia, portanto, ler a Bíblia. Durante 2260 anos, a igreja estava, como diz em Apocalipse capítulo 12, no deserto. E então, irmãos, depois de passar este tempo, começou um tempo do fim, 1798. Começa o tempo do fim. E em 1844, também começa o tempo do fim. E a partir daí, então, irmãos, eles começaram a entender esta profecia dos 1300 tardes e manhãs. Foi a partir, portanto, de 1844 que eles entenderam. Daniel não entendeu. Portanto, aqueles que viveram o tempo de Daniel não entenderam. Mas a partir de 1844, todos, estudando esta profecia, entenderam. E nós, adventistas do sétimo dia, será que entendemos esta profecia? Porquê que nós continuamos a ser adventistas do sétimo dia? Porquê que nós ainda continuamos nesta sala, irmãos? Porque estas profecias dizem respeito ao povo de Deus, ao povo remanescente. E esse povo remanescente só começou a partir de 1844. Esse povo remanescente só começou a abrir os olhos e a estudar a palavra de Deus quando Jesus passou para o juízo. É por isso que a nossa igreja tem raízes a partir de 1844. Nós, irmãos, todos estamos a viver no tempo do fim. Estamos a viver, portanto, no tempo do fim do fim. Qual era a característica que esta igreja, que este remanescente devia ter? Qual é a característica, portanto, que devia ter este remanescente? Vamos ver no Apocalipse, capítulo 14. A hora vai um pouco adiantada, mas peço desculpa aos irmãos. Apocalipse, capítulo 14, versículo 7. Diz-nos assim, dizendo, vi outro anjo, lá o primeiro anjo, dizendo com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória. Porquê que? A chegada à hora do seu juízo. Porquê que nós somos adventistas do sétimo dia, irmãos? Porque esperamos a hora do juízo de Deus. Esperamos a volta do Senhor Jesus. E porquê que nós somos adventistas do sétimo dia? Vamos concluir o versículo. O que diz lá, no versículo 7, 14, 7. E adorai aquele que fez o quê? O céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Não diz nada aos irmãos este versículo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Não diz nada. Onde é que está dizendo isto? Onde é que nós encontramos isto? Nos mandamentos. Encontramos isto no 4º mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificares. 6 dias farás toda a tua obra, mas o 7º dia descansarás, porque é o dia do Senhor. Porquê? Porque foi Ele que criou os céus, a terra, o mar e tudo aquilo que neles há. Êxodo, capítulo 20, versículo 8. Portanto, irmãos, o sábado é para nós também um sinal que somos adventistas do sétimo dia.
E se há, irmãos, a função maior que nos é dada hoje nos tempos do fim, no fim dos tempos do fim, é falar sobre a volta de Jesus e falarmos que nós somos guardadores do sábado. Falar na volta de Jesus e falar que nós somos guardadores do sábado. Porque nós adoramos o quê? Aquele que fez o céu, o mar e as fontes das águas. E o que está em questão, irmão, hoje é a adoração. O que está hoje no nosso tempo do fim é a adoração. Lembrem-se, no tempo de Babilónia, quando aqueles 3 jovens vieram e o rei obrigou, vocês têm que adorar esta imagem. Adoração. O que é que eles disseram? O Senhor vai nos livrar, mas fica sabendo, ó rei, que mesmo que Ele não nos livre, nós nunca mais curvaremos os nossos joelhos a essa imagem. E aquilo, irmãos, que está hoje em jogo, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, é adoração. Ou vamos adorar a besta, ou vamos adorar a Deus. Não há um intermédio, não há outro caminho. Ou adorar a besta, ou adorar a Deus. E a Igreja Adventista tem uma missão, irmãos, pregar nestes últimos tempos a volta de Jesus e pregar que o Senhor foi o Criador dos céus e da terra. Esta é a função da Igreja remanescente, da Igreja primitiva. E agora reparem no versículo 8, outra característica para nós hoje. Um segundo anjo, isto foi o primeiro anjo, agora um segundo anjo seguiu dizendo, caiu a grande Babilónia, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. O que é que o anjo quer dizer com isso? Vocês têm a verdade. Vocês têm a Bíblia. E, portanto, se vocês têm a Bíblia, a Babilónia vai cair, irmãos. Porque nós, com a verdade, derrumamos a mentira. Nós, com a verdade, irmãos, não podemos que a mentira se sobressaia. Porque nós, se tiver, como temos a verdade, como diz o anjo, nós vamos deixar cair a Babilónia. E nós vamos, portanto, com a verdade, desmascarar toda a mentira. Hoje, irmãos, no povo de Deus, está-se dando em toda a parte do mundo a sacudidura. E estamos a provar, através da palavra de Deus, os erros que a Igreja e que a tradição têm levado. Portanto, irmãos, exaltemos a palavra de Deus acima de tudo. E continuando, o anjo diz assim no capítulo 9, no versículo 9. Seguiu-se ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal da sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira. Mas há de novo aqui a adoração. Ou escolhes a besta, ou escolhes a Deus. O anjo está dizendo precisamente isso. No final dos tempos, no tempos que nós estamos a viver, Jesus quer que nós façamos a escolha. Continuamos a ser adventistas do sétimo dia, irmãos, porque temos esta esperança. A esperança que um dia vamos ir viver com Ele eternamente. Se nós analisarmos em Daniel, capítulo 12 de Daniel, vamos ler esta última passagem, capítulo 12 de Daniel, logo nos primeiros versículos, é-nos dado aqui uma narrativa importante. Capítulo 12, o último livro do livro de Daniel. Nesse tempo, no tempo em que nós estamos vivendo, irmãos, nesse tempo, levantará Miguel, Jesus, o grande príncipe, que protege os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas nesse tempo, livrar-se-á o seu povo todo aquele que se achar escrito, onde? No livro da vida. Muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e outros presos. Falei no princípio, irmãos, que recordei muito bem aqui do nosso irmão António Gomes. Recordei de outros irmãos, não vou agora citar o nome de todos, muitos irmãos que sentaram nos bancos desta igreja e que hoje não fazem parte do número dos vivos. Estão exatamente, como diz a Sagrada Escritura, estão no pó da terra, esperando a volta de Jesus. A minha mensagem esta manhã, irmãos, como povo adventista, como na verdade temos esta mensagem que pode transformar vidas, esta mensagem, irmãos, em que não devemos nos envergonhar da verdade, porque a verdade, irmãos, destrói a mentira. E se nós temos a verdade, temos que enaltecê-la. E a minha oração esta manhã é que nós todos, irmãos, não nos envergonhemos de Cristo. Vou ler a última característica
do povo de Deus. Apocalipse capítulo 10. E com este versículo termino. Apocalipse capítulo 10. Vamos ler. Aliás, Apocalipse capítulo 12, assim que é. No versículo 17. Então o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela. O quê? Os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Nós guardamos os mandamentos de Deus. Nós temos a característica. Logo a seguir, no capítulo 14, versículo 12, diz a mesma coisa. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Hoje, irmãos, a lei de Deus está sendo pisada. Hoje, irmãos, aqueles internautas que passeiam muito pelos Facebooks e pelo Twitter e por todas as outras redes sociais, nós temos alertas mais que suficientes de que o mundo está se preparando para um grande decreto. E esse decreto tem a ver com a adoração, com o sábado. E se nós, irmãos, não estivermos firmes, nós vamos cair nesse decreto. Faço aqui uma oração ao meu Deus, que nenhum de nós que estamos aqui, e aqueles que estão ouvindo esta mensagem, nenhum de nós possa ser enganado por estas maravilhas que todo o mundo se está espantando. A palavra de Deus já o diz. Muitos ficam maravilhados perante a besta. E nós, muitos dos nossos irmãos, estão maravilhados, estão encantados por aquilo que a besta nos diz. Mas é tudo, irmãos, mentira. E nós temos que enaltecer a mentira com a palavra de Deus. Que o Senhor nos possa abençoar, que o Senhor nos possa ajudar, para que possamos continuar como igreja, defendendo um estandarte de Jesus Cristo e esperando a volta do mesmo. E cada um de nós possa, na verdade, dizer quando Cristo vier, eis o nosso Senhor a quem aguardávamos. É o meu desejo. Amém. Vamos terminar o culto desta manhã, entoando as estrofes do hino 506, Fortalece a tua igreja.
nosso amoroso Deus, o nosso bom Pai, como acabamos, Senhor, de cantar, Tu possas vivificar, Senhor, cada um de nós, possas dar ao Deus alento para que, ó Pai, não possamos desfalecer. Aproxima-se, ó Deus, dias, Senhor, angustiosos. Aproxima-se, Senhor, dias em que o Teu povo, Senhor, será posto à prova. E pedimos ao Senhor que nos ajudes, para que todos nós, Senhor, possamos manter sempre fiéis a Ti, Senhor. Que, ó Pai, Satanás possa ser expulso da nossa vida, que nós possamos, certeza, adorar-Te como o nosso único Criador e que Tu possas fazer parte integrante, Senhor, na vida de cada um de nós. Abençoa-nos, ó Pai, a mantermos firmes, Senhor, na Tua casa. Abençoa-nos, Senhor, a não vergonharmos do Teu nome e que em qualquer lugar que estivermos, Senhor, possamos louvar, bendizer o Teu santo e divino nome. Dá-nos uma tarde, Senhor, de descanso debaixo da Tua orientação. Tudo quanto fizermos, ó Deus, que possa ser da Tua santa e divina aprovação. E que possamos, ó Deus, terminar este sábado com a consciência do dever cumprido. Em nome de Jesus te peço todos estes favores. Amém.